Boa noite, pessoal da Odonto Hospitalar, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Então vamos dar início a mais uma aula, nossa segunda aula dessa disciplina. Professor Marcelo. Então vamos lá, o tema de hoje, pessoal, é o prontuário do paciente. O prontuário do paciente hospitalar, que é diferente, em grande parte, do prontuário que nós temos no nosso consultório odontológico. No nosso prontuário odontológico de consultório, ele tem menos informações, ele não tem tantos arquivos de documentos, porque no hospital é muito mais coisa, há muito mais interação de outras especialidades, de outras áreas, então tudo fica no prontuário. Professor, prontuário propriamente dito é o quê? É semelhante a um processo, pessoal. A qualquer processo que se abre. A vida do paciente, enquanto ele esteve no hospital, enquanto ele está no hospital, tudo é relatado ali, página por página. As prescrições, os exames solicitados, tudo que aconteceu nas evoluções por parte do profissional, por parte do corpo de enfermagem, qualquer atuação do serviço de laboratório, qualquer atuação do serviço de banco de sangue, todos os acontecimentos da estada do paciente no hospital é registrado no prontuário, certo? É como se fosse o processo do paciente. Então você vê o prontuário para você entender o que está acontecendo com aquele paciente, quando você desconhece o caso. Então a gente precisa começar a odontologia hospitalar pelo prontuário, para que vocês entendam o prontuário hospitalar, que vai ser o universo de vocês para quem for trabalhar com essa área, para quem for se especializar nessa área, certo? Deixa eu passar aqui. Isso, agora sim. O slide estava na última aula aqui, tá? Então a gente começa com o tema aqui, fluxo de pacientes internos e externos no ambiente hospitalar, certo? Professor, pacientes internos e externos. O que seria isso? Interno, gente, é o que está internado, o paciente que foi internado e ele vai ficar num regime de diária, tá? É que nem fosse uma diária de hotel, é onde entra a questão da hotelaria, tá? Toda aquela parte administrativa da hotelaria é a mesma coisa no hospital, tá? E o paciente externo, professor? O paciente externo também tem seu prontuário aberto, só que esse paciente, o prontuário é o mesmo, não muda nada. Só que esse paciente não gira uma diária, ele não fica de um dia para o outro. No mesmo dia, ele recebe alta, tá? Ele abre-se o prontuário, ele dá entrada no hospital como paciente externo, tá? O prontuário é a mesma coisa. Ele faz o procedimento que tem que fazer, uma pequena cirurgia, um exame, qualquer situação feita no ambiente hospitalar e naquele mesmo dia ele recebe alta. Então ele é externo, ele não dá entrada, ele não fica internado, certo? Então o que é internação hospitalar? É isso aí, quando o paciente fica de um dia para o outro ou mais dias sob a custódia do hospital, certo? Sobre a hotelaria do hospital e internado. Então vamos interpretar aqui, ao pé da letra, um regime de atendimento em diária que demanda a ocupação de um leito numerado em hospital ou clínica, sendo exigido pelas características e necessidade da condição do paciente, permanência de 24 horas ou diárias excedentes, certo? E isso é internação hospitalar.
tá? O paciente externo não fica internado, porém o prontuário é o mesmo. Correto? Vamos dar continuidade aqui no próximo slide. Temos uma observação aqui que eu já adiantei para vocês na explicação, que eu vou lê-la aqui. O paciente externo também possui o prontuário próprio, que é o mesmo, pessoal. Porém, não permanece internado em regime de diária, permanecendo no hospital o tempo necessário para a realização do procedimento solicitado. Porém, antes de completar a diária, certo? Antes de fechar 24 horas, ele tem que receber alta, tá? Porque senão caracteriza internação. Geralmente, esses pacientes ficam no máximo 12 horas no hospital. Faz-se um procedimento, seja qual for o procedimento, ele segue mais 8 horas em observação ou mais 10 horas de observação. Se o procedimento for de 1 hora, 2, no máximo, via de regra, ele fica 12 horas no hospital e recebe alta. Esse é o paciente externo, ele não está internado, tá bom? Vamos continuar. O prontuário do paciente. O que é isso? Ele é um instrumento muito importante, pessoal, no cotidiano dos profissionais de saúde. Como eu disse para vocês, tudo sobre a situação do paciente, no tempo que ele ficou hospitalizado, consta no prontuário, ou pelo menos deve constar, certo? Então, olha só, além de ser obrigatório para todos os usuários, certo? Que são os pacientes internados, é indispensável para uma assistência de qualidade e para a segurança dos pacientes, do hospital e dos profissionais envolvidos na assistência desse paciente. Então, tudo que se passou com o paciente, tudo que é feito para o paciente e pelo paciente, seja por qualquer profissional que assistiu esse paciente, tem que ser anotado no prontuário, tá? Na evolução clínica, na parte da prescrição, nas anotações, nas observações, o relatório do centro cirúrgico, que ele foi submetido a um procedimento cirúrgico lá, ou algum exame que necessite sedação, anestesia geral, tem que ser anexado no prontuário. Então, o prontuário ele é o book do paciente, certo? Então, aqui, uma foto para vocês entenderem que nos tempos de agora, com a evolução da informática, da TI, da tecnologia de informação, os prontuários hoje nos hospitais são em sistema de informação, tá? É tudo linkado. Então ficou mais prático, ficou mais célere, mas mesmo assim existem as impressoras nos devidos setores que são impressos tudo aquilo que você colocou no prontuário eletrônico. Antigamente, eu ainda peguei bastante isso lá na Santa Casa, o prontuário era tudo manual, não tinha sistema de informação. Então você fazia tudo na mão, preenchia todas as prescrições na mão, tudo era escrito, relatório de enfermagem, relatório do profissional assistente, os setores de exames auxiliares escreviam todos os seus procedimentos. Então funcionava assim. Aí veio a informatização nos hospitais, alguns chegaram mais cedo, outros chegaram depois, mas via de regra todos estão funcionando com o sistema de informação. Lá no pronto-socorro da Várzea Grande, onde eu trabalho, é também agora com o sistema de informação. Não era, até um tempo atrás não era. Não tem no máximo, isso deve ter no máximo uns 2 anos, acredito eu. Estourando que começou a implantar o sistema, tá? Então aí fica muito mais fácil. Tem algumas falhas e as falhas vão se adaptando, as empresas vão se adaptando à realidade de cada hospital, a empresa que monta o programa, aí vai adequando as coisas para a realidade de cada hospital. E isso vai melhorando com o passar do tempo, tá? Continuando. Como que surgiram os primeiros registros sobre as questões de prontuários? Vamos usar esse nome aí, bem antigamente.
Olha, os registros sobre tratamento de pacientes, eles foram encontrados desde 4.000 anos antes do grande mestre, antes de Cristo, certo? Já tinha um registro de anotação sobre tratamentos, cuidados com pacientes, lógico, com os recursos da época, certo? Diagnósticos foram descobertos no Egito Antigo e as anotações de Hipócrates. Quando que viveu Hipócrates? Hipócrates, que é o pai da medicina, ele viveu em 460 a.C. a 370 a.C. Eu acredito que aqui dá uns 90 anos, mais ou menos, que o Hipócrates deve ter vivido. Fiz a conta aqui meio de cabeça, salvo algum engano, mas deve ser isso aí, certo? Embasamento científico de sinais e sintomas diversos. Então já foram descobertos anotações de Hipócrates, tá? Que é o pai da medicina, desde essa época aqui, sobre sinais e sintomas de paciente, tratamento, tudo já com embasamento científico. Ele é considerado o pai da medicina. No Brasil, voltamos agora aqui para o Brasil, a primeira instituição a integrar o serviço de arquivo médico foi o Hospital da Universidade de São Paulo, da USP, em 1943. Vocês vejam que não é tão antigo assim, século passado, certo? Primeira metade do século passado, que começaram a organizar isso aqui no Brasil. Então, historicamente, é recente. Aí, logo após, veio a Santa Casa de Santos, e depois o Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, certo? Então, coisas do século passado. O século passado, que foi o século XX, foi o século de maior crescimento em tudo que vocês pensarem na humanidade, nas ciências, na indústria, tudo que o ser humano, desde quando ele existe na face da Terra, tem aproximadamente 180, 200 mil anos de existência do ser humano, o Homo sapiens sapiens, no século passado, que os últimos 100 anos, foi quando ele teve o maior pico de evolução, tá? Principalmente no ramo das ciências e dos conteúdos da literatura, desses acervos todos. Continuando, pessoal. Em 1952 surgiu uma lei, a lei chamada Alípio Correia Neto. Ela entrou em vigor, passando a exigir que principalmente os hospitais públicos arquivassem os registros, evidentemente de forma adequada para receberem a contribuição do governo, ou seja, o sistema público de atendimento. Olha só, 1952, já entramos na segunda metade do século passado, para que o governo, seja ele governo federal, os governos estaduais e municipais, ajudassem financeiramente os hospitais que atendiam um grande público no sistema público de atendimento de saúde, foi exigido a organização desses prontuários, que eles fossem arquivados, todos os registros, para daí a contribuição financeira do governo fosse repassada para os hospitais, tá? No que tange à saúde pública. Antigamente, pessoal, tanto os hospitais quanto os familiares e os pacientes, os próprios pacientes, ninguém tinha preocupação com o registro clínico do que se passou, do quadro de saúde, da patologia do paciente, do que foi tratado, do que foi feito. Com a modernização, com a questão jurídica, com os direitos que foram vindo nas constituições do país, foi se organizando tudo isso, tudo foi tomando um rumo mais organizacional, tá? Principalmente do ponto de vista legal, com o advento das últimas constituições. Aí, todas as pessoas, tanto os familiares, os usuários, os próprios pacientes, e as instituições hospitalares e governamentais, e associações médicas, representantes de classes médicas, se organizaram para que tudo fosse de acordo com esse sistema constitucional, tá? Então, olha só, anteriormente os familiares e os pacientes não tinham uma preocupação grande com
com os registros clínicos. Entretanto, a medicina moderna exige prontuários satisfatórios e acessíveis, principalmente no que tange as questões legais, pessoal. Tá? Além do mais, para uma unidade de saúde ser certificada pelo Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar, a instituição deve possuir um sistema de prontuário. Então, hoje, como eu falei para vocês, as entidades, as associações, os órgãos governamentais se organizaram de um tanto que existe um programa de acreditação hospitalar, que ele é governamental, certo? E exige que as instituições hospitalares tenham um sistema de prontuário organizado. Senão esse hospital não consegue funcionar, tá? Principalmente do ponto de vista financeiro. O que deve constar no prontuário do paciente? Alguns itens básicos eu vou falar sobre eles aqui, vou discorrer sobre eles, para que fique claro para vocês. Primeiro é o protocolo de identificação do paciente. O que é isso? É o cabeçalho, são os dados pessoais, todo o cadastro do paciente, endereço, CPF, nome completo, CEP, idade, todos os números de documentos civis do paciente. Na sequência vem a anamnese, tá? Como eu falei para vocês na semiologia, a anamnese é todo o histórico médico pregresso desse paciente, toda a história médica. Quando eu falo médico, pessoal, desassociem só com a área da medicina. Médico significa o contexto geral de saúde, tá? Todas as profissões, todas as áreas da saúde. O ser humano é um só. Nós aqui, para o nosso funcionamento, é que departamentalizamos as áreas, as profissões, mas as coisas interagem em monobloco. É uma coisa só, tá? Então eu falo médico é o contexto geral de saúde. Envolve odontologia, envolve farmácia, envolve biomedicina, envolve enfermagem, a própria medicina, todas as profissões da saúde, tá bom? Então toda a história médica pregressa, tudo que acontece e aconteceu com esse paciente é feito na anamnese. A anamnese é isso aí, você colher toda essa história médica pregressa do paciente, inclusive história médica familiar também, familiar social do paciente, consta na anamnese. Continuando. Plano terapêutico. O que se pretende a partir do momento que você obtém um diagnóstico, esse paciente já tem um diagnóstico formado, do qual a anamnese colabora para a formação desse diagnóstico, o que se pretende, como se pretende tratar esse paciente. Isso é chamado de plano terapêutico, tá? No prontuário também. Laudo de exames. Todos os exames, todos os laudos do paciente ficam anexados no prontuário. Tem uma parte separada lá, o prontuário ele é separado por partes. Tem uma parte só para anexar os exames e é anexado cronologicamente, tá? De acordo com a data e com a evolução das datas, até a data atual, desde quando esse paciente internou. Prescrição médica, tá? Você como profissional assistente, cirurgião dentista, que atua na área hospitalar, cirurgião bucomaxilo, que é um cirurgião dentista também, médico, quem assiste aquele paciente, ele é responsável primeiro pela internação do paciente, tem que prescrever esse paciente diariamente. E nessa prescrição vem a evolução clínica do paciente diária, como ele está evoluindo dia a dia. Então é feito na ficha de prescrição que anexo a ela tem a evolução clínica diária, tá? Evolução médica e da enfermagem. Eu acabei de dizer, a evolução médica ela é anexa à própria ficha da prescrição. E a enfermagem anexa também a sua evolução, o seu relatório. A enfermagem também, que cuida diretamente do paciente internado, faz todo o seu relatório e faz toda a sua evolução. Ela colhe os sinais vitais do paciente, que eu já estou falando sobre sinais vitais na aula de semiologia, tá? Para quem faz semiologia,
comigo? Então, tudo isso aqui é anotado no prontuário, não fica nada para trás. Quanto mais completo estiver o prontuário, mais bem anotado estiver esse prontuário, mais protegido de uma possível judicialização, de uma possível problema com a justiça, por questionamento da família ou do próprio paciente sobre qualquer dúvida, mais bem protegido ficam os profissionais e o hospital, tá bom? Termos de consentimento, também tem que constar a forma impressa com a assinatura do paciente ou do seu responsável legal, tá? Tudo que for feito, ele tem que ter o consentimento, tem que estar lá que foi explicado para ele, e ele deu ciência daquilo, ele ou o seu representante legal. Motivos de transferência, alta ou óbito, também tem que estar anotado. Tudo que aconteceu, por exemplo, esse paciente foi transferido para um outro hospital para dar continuidade ao tratamento. Aquele prontuário vai junto, vai uma cópia dele na transferência, fica a original no hospital de origem. Ou, por exemplo, naquele hospital que ele está internado, não tem tal exame, determinado exame, o hospital não dispõe daquele exame, aí o hospital, esse paciente é transferido, é levado provisoriamente para outro hospital conveniado com aquele, para que se faça o exame solicitado pela equipe assistencial. E aí ele ainda regressa para o hospital de origem, isso pode acontecer. Ou ele pode ir transferido de vez, depende da situação de cada paciente. Tudo isso também é anotado no prontuário, correto? E documentos diversos, pessoal. Receitas, qualquer situação de agravo que aconteceu, solicitação de um familiar, o familiar entrou com um pedido, fez uma documentação para a direção do hospital, solicitando tal coisa, ou levando tal coisa para o hospital para o benefício do paciente, tudo isso é colocado no prontuário, correto? Então, nenhuma dúvida aqui, né? O que deve constar no prontuário do paciente? Isso aqui é o resumo das coisas que devem constar no prontuário do paciente. Continuando. Pessoal, vamos falar um pouquinho de legislação, para que vocês entendam. É bom ter esse conhecimento aqui. Então, existe uma resolução chamada Resolução 1605/2000, do ano de 2000, certo? Do Conselho Federal de Medicina, CFM, que é Conselho Federal de Medicina, que diz o quê? Eu vou ler artigo por artigo para a gente ir interpretando, porque essas coisas são bem teóricas mesmo, tá? Então, o artigo 1º dessa resolução diz o seguinte: o médico, entenda o médico como todo profissional que assiste um paciente internado, certo? O médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica. Isso é crime, tá? Então, tem que ter o consentimento do paciente para você revelar isso aí a público, o que está acontecendo. Se o paciente não consentir, não tiver nada anotado e assinado que ele consentiu, ele pode processar, tanto o médico quanto o hospital. Aí processa todo mundo, tá? O advogado do paciente entra de sola mesmo. Artigo 2. Nos casos do artigo 269 do Código Penal, esse é o Código Penal vigente no país, onde a comunicação de doença é compulsória, ou seja, obrigatória, o dever do médico restringe-se exclusivamente a comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a remessa do prontuário médico do paciente. Então, ele comunica à autoridade, mas ele não pode entregar o prontuário médico do paciente, a não ser que o paciente consinta por escrito, certo? Artigo 3º. Na investigação da hipótese de cometimento de crime, o médico está impedido de revelar algo que possa expor o paciente a processo criminal, tá? Se tem uma suspeita sobre aquele quadro de internação do paciente, um crime relacionado com crime, Código Penal, e aquele paciente está internado por um motivo, ele é a vítima ou ele é o algoz,
não compete ao médico. Então, o médico ele é impedido de revelar isso aí. Ele não tem nada a ver com isso e ele não pode revelar. Ele só simplesmente tem que fazer o trabalho dele, tá? Porque pode expor o paciente a processo criminal. Certo, pessoal? Artigo 4º. Se na instrução do processo criminal for requisitada por autoridade judiciária competente a apresentação do conteúdo do prontuário ou da ficha médica, o médico disponibilizará os documentos ao perito nomeado pelo juiz, para que nele seja realizada a perícia restrita aos fatos em questionamento. Se o juiz assim determinar e requisitar que sejam fornecidos os dados, isso numa instrução de processo criminal da Justiça Comum, tá? Do conteúdo do prontuário ou da ficha do paciente, a ficha médica, o médico tem que disponibilizar os documentos ao perito nomeado pelo juiz. Esse perito é um perito médico também, tá? O juiz nomeia e aí o médico assistente fornece os dados para esse perito que vai anexar ao processo criminal, segundo solicitação do magistrado. Certo? E aí, para que nele seja realizada a perícia restrita aos fatos em questionamento. Certo, pessoal? Continuando aqui. Artigo 5º. Se houver autorização expressa do paciente, tanto na solicitação quanto em documento diverso, o médico poderá encaminhar a ficha ou prontuário médico diretamente à autoridade requisitante, tá? Caso haja autorização expressa do paciente. Tá bem claro esse artigo aí. Artigo 6º. O médico deverá fornecer cópia da ficha ou do prontuário desde que solicitado pelo paciente ou requisitado pelos Conselhos Federal ou Regional de Medicina. Ele só pode fornecer a cópia nessas condições. Tudo tem que ter autorização do paciente ou do seu representante legal, pessoal. Se o paciente for de menor, por exemplo, tá? Artigo 7º. Para sua defesa judicial, o médico poderá apresentar a ficha ou o registro hospitalar à autoridade competente, solicitando que a matéria seja mantida em segredo de justiça. Por exemplo, o médico foi envolvido no processo por uma queixa-crime lá que o paciente resolveu entrar com a ação, certo? Judicializar. E aí o médico pode apresentar a ficha ou o registro hospitalar à autoridade competente, solicitando que a matéria seja mantida em segredo de justiça. Ele faz essa solicitação para ele se precaver, para daí o paciente não falar que ele expôs o paciente. Então ele já acrescenta isso aí. Ele solicitando para a autoridade competente, que é o magistrado, que aquele assunto que ele está fornecendo de acordo com a solicitação do magistrado seja mantido em segredo de justiça. Aí ele se protege mais ainda. Artigo 8º. Nos casos não previstos nessa resolução e sempre que houver conflito no tocante à remessa ou não dos documentos à autoridade requisitante, o médico deverá consultar o Conselho de Medicina, onde mantém sua inscrição quanto ao procedimento a ser adotado. Pode acontecer um caso diverso que não está previsto nessa resolução. Existe uma variedade enorme de situações. E na dúvida, o profissional assistente, para que ele não cometa nenhuma injustiça ou nenhuma ilegalidade, ele deve consultar o seu conselho de classe, porque o Conselho Regional de Medicina ou de Odontologia tem o serviço jurídico lá, tem a assessoria jurídica que vai dar suporte para aquele profissional. Ele está buscando fazer a coisa certa. Então, está sendo bem claro aqui esse artigo aqui. Certo? O médico deverá consultar o Conselho de Medicina e leia-se também Odontologia, onde mantém sua inscrição quanto ao procedimento a ser adotado. Se ele tiver alguma dúvida, que não traz na resolução a explicação. Correto, pessoal? Pessoal, o nosso tempo de 30 minutos já está esgotado. Eu vou parar por aqui. A gente vai continuar essa aula na
no próximo dia, tá? Para a semana que vem. Vou estar fazendo uns exercícios para vocês e anexando tudo no portal e avisando que já vai estar tudo postado no portal. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço para todos aí. Até mais!